Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós vamos eleger as 10 melhores Bíblias de estudo de 2021. Todos os anos nós fazemos esse top 10, colocando aí quais são as 10 melhores Bíblias de estudo que nós temos disponíveis no mercado. Eu sei que muitos de vocês vão discordar da nossa eleição, das nossas escolhas, mas não tem problema não. Tá? Nós escolhemos aqui 10 Bíblias que, na nossa opinião, analisando não só a questão do gosto pessoal, mas os estudos, os recursos, são Bíblias que são assim muito importantes para a gente estar estudando. Claro que não é fácil fazer essa eleição, porque são tantas Bíblias boas e às vezes fica até complicado. Eu sei que eu estava aqui fazendo as escolhas e eu fiquei meio na dúvida, olha, essa Bíblia entra, essa Bíblia não entra. Ficou faltando algumas Bíblias aí que talvez entrariam também. Mas as 10 Bíblias que nós vamos apresentar aqui, creio eu que essas 10 são Bíblias assim que nos traz muito conteúdo para a gente estar estudando e se aprofundando nas Escrituras. Claro que todos os anos nós temos lançamentos de Bíblias de estudo, novas Bíblias surgem no mercado. Também a gente faz análises dos outros materiais que a gente tem de um ano para o outro. Então algumas posições também são mudadas, né? Por meio das análises que nós fazemos. Por exemplo, se você assistir um vídeo que eu gravei 2 anos atrás, falando sobre Bíblias de estudo, algumas Bíblias não estavam no top 5, no top 10 dos anos anteriores e agora elas entraram. Que a gente pega, estuda, avalia, né? Mas todas as nossas indicações aqui do nosso canal são indicações não só baseadas no nosso gosto pessoal, mas no conteúdo e nos recursos que esses materiais trazem pra gente. Tá bom? Então vamos deixar de conversa, vamos lá para a mesa, que a gente vai estar mostrando aqui as 10 melhores Bíblias de estudo em 2021 para você estar estudando aí na sua casa. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, lá tem muita coisa bacana também para estar te ajudando. E, claro, os nossos canais parceiros estão aí na descrição do vídeo. Se você também sentir no coração de conhecer o conteúdo deles, é só descer aí na descrição que tem todos os canais parceiros aqui do canal João Paulo. Muito bem, pessoal, viemos aqui para a mesa para a gente estar mostrando as 10 melhores Bíblias de estudo em 2021. Como eu disse lá na introdução, eu sei que muita gente vai discordar de mim, muita gente vai sentir falta de algumas Bíblias, mas todos os anos a gente faz essa avaliação. Então, muitas das vezes, nós mudamos algumas posições de Bíblias de estudo de um ano para o outro. Porque novas Bíblias são lançadas, a gente faz novas avaliações, novos estudos, mas todas as Bíblias que nós apresentamos aqui, nesses seja top 5, top 10, top 20, são Bíblias bem relevantes para os nossos estudos. Então, eu vou mostrar aqui as 10 Bíblias que eu coloquei como as 10 melhores e vou explicar o porquê, trazendo um pouco da característica de cada um e quais são as ferramentas que essas Bíblias possuem que são relevantes e o porquê eu coloquei elas na posição onde nós vamos mostrar. Em 10º lugar, eu coloquei a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. É uma publicação da CPAD, uma Bíblia que já está há bastante tempo no mercado. Essa Bíblia é uma Bíblia funcional. Ela vai trabalhar o significado das palavras no hebraico e no grego. Ela leva o texto Almeida, Revista e Corrigida. Vocês encontram ela também na cor preta. Gente, é uma Bíblia muito interessante. Por quê? Ela tem introduções a cada livro, ela tem concordância bíblica no final, ela tem referências cruzadas abaixo do texto bíblico. Vocês percebem que os versos são um abaixo do outro. Ela tem também algumas notas de rodapé, que são notas de estudo no rodapé, que vão trabalhar a questão de te explicar um pouco do significado da passagem, do versículo específico, trazendo uma ênfase no original, né? Então, e são notas também um pouquinho homiléticas, a gente percebe que são notas que te ajudam a talvez preparar um estudo, um sermão, mas o grande diferencial dessa Bíblia é o dicionário de Strong, que é um dicionário do Antigo e do Novo Testamento que traz um significado das palavras no original. Por exemplo, eu abri aqui no Salmo 52 e vocês percebem ao longo do texto bíblico
que nós encontramos algumas palavras que têm aqui uma marcação. Elas são sublinhadas e acima a gente tem um número, como vocês percebem. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra misericórdia na referência 26:17. Então, 26:17, 2617. A gente vai lá para o final, tá, da Bíblia. Deixa eu voltar aqui. A gente vai lá para o final da Bíblia. Então aqui a gente chega em Apocalipse, capítulo 22. A gente tem a concordância bíblica, uma concordância muito boa. Depois da concordância a gente tem o dicionário hebraico do Antigo Testamento. Então aqui a gente tem um estudo da transliteração. E aí nós entramos no dicionário. Tá? A referência é 2617. Então aqui a gente tem alguns números. Tá? Olha só. A gente tem alguns números. E esses números que são as referências acima das palavras sublinhadas lá no texto. Então, 2617. Então, aqui a gente já encontrou. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, 2617. Que é a palavra bezed. Quer dizer bondade, né? Piedade. Aí traz aqui o significado, né? Como vocês já perceberam, benevolência, beleza, glória, benignidade, amor, bondade, benigno, bom, bondade. E aí depois vem com um estudo. Então não é só o significado, traz um estudo exegético e as passagens onde nós encontramos essa palavra no Antigo Testamento. Então é uma Bíblia funcional, que vai te dar esta instrução. É uma Bíblia que vai focar nisso. E no Novo Testamento também nós temos. Então quando a gente chega aqui no final, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, são mais de 8.000 palavras retiradas aí do Antigo Testamento. 8.674. E depois a gente tem o dicionário grego do Novo Testamento de Strong. Aí quando a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento, a gente vai ter a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu abri em 1 Tessalonicenses, e aqui a gente tem a palavra, deixa eu pegar uma palavra aqui, a palavra amém, a referência é 281, então a gente vai lá, olha só, tem aqui um estudo, né? Depois a gente tem as referências, 281, a mesma coisa lá do dicionário do Antigo Testamento, 281. Deixa eu ver, cadê? Na página de trás, 281. E aqui a gente tem a palavra amém. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar. 281. Amém de origem hebraica. Então traz aqui, inclusive, a referência da palavra lá no hebraico, né? Que ela é de origem hebraica, significa assim seja feito, amém, verdadeiramente. Tá? Então é isso, pessoal. É uma Bíblia muito bacana. No final a gente tem aqui também alguns mapas. Então a Bíblia que eu coloquei na posição de número 10, tá bom? Em nono lugar eu coloquei a Bíblia de Estudo de Genebra, da editora Cultura Cristã em parceria com a SBB. Essa Bíblia é uma Bíblia mais teológica. E o interessante dela é que ela vai trabalhar a teologia reformada e ela vai trazer muitas notas de estudo no rodapé que trabalham essa parte teológica, explicações muito interessantes. Ao longo do texto bíblico você encontra quadros e mapas também, quadros teológicos também, além de quadros temáticos. Ela leva o texto Almeida Revista e Atualizada. E olha só, a diagramação. Texto bíblico em 2 colunas, abaixo referências cruzadas e notas de rodapé abaixo. Ela tem quadros, como vocês percebem. Ela tem muitas notas de estudo. É uma Bíblia clássica, né? A Bíblia presbiteriana. Ela segue uma linha calvinista. E ela tem muito estudo, muito conteúdo. Olha só, tem essas janelas aqui em cor verde, né? Eu tenho a segunda edição, tá, pessoal? Essa aqui é a edição revisada e ampliada. Porque tem a primeira edição, muita gente tem a primeira edição. A segunda edição ela tem alguns recursos a mais. Então, olha só, ela traz muitas notas de estudo, muitas notas de rodapé.
além dos quadros teológicos, né, quadros explicativos, quadros bem profundos, olha só como esse, Trindade, um Deus ou três. Então, um diferencial muito interessante. Além disso, ao final do texto bíblico, deixa eu mostrar para vocês, Apocalipse capítulo 28, ela vai trazer alguns auxílios, como por exemplo, os símbolos de fé das igrejas reformadas. Então aqui a gente vai ter a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort, símbolos e a Confissão de Fé de Westminster. Então, toda a confissão de fé reformada vocês encontram nessa Bíblia, além de uma concordância bíblica e mapas no final. Então, é uma Bíblia muito completa e é uma Bíblia teológica que vai trabalhar dentro da linha reformada, mas tem muito conteúdo para você estar estudando, mapas, quadros ao longo do texto, explicando aí muita coisa importante. Bíblia de Estudo de Genebra, vocês encontram ela também na cor azul, na cor vermelha, eu acho, na cor vinho. Eu tenho na cor preta, uma Bíblia muito bom, acabamento de primeira qualidade, editora Cultura Cristã. Em sétimo lugar, eu coloquei a Bíblia de Estudo da Nova Reforma, uma publicação da editora Vida. Essa Bíblia leva o texto NVI, ela tem várias capas, vocês encontram na cor verde, na cor vermelha, na cor preta. Eu comprei essa texturizada marrom, é uma Bíblia muito linda, um acabamento de primeira. Qual é o grande diferencial dessa Bíblia? Ela traz diretrizes para que a igreja, por meio da palavra, por meio das escrituras, por meio de uma prática da palavra, se volte às 5 solas lá da Reforma Protestante, os pilares da Reforma. Então ela traz diretrizes para a gente voltar e, de fato, viver as Escrituras. O interessante, o diferencial dessa Bíblia é que ela tem, olha só, o texto bíblico aqui em 2 colunas. Ela tem alguns quadros trazendo notas de explicação do Martim Lutero. Ela comenta geralmente partes de versículos, de capítulos, ou capítulos inteiros, mas geralmente ela divide os capítulos. E o diferencial é que ela traz também umas notas de estudo bem expositivas. Então eu achei isso muito bacana, te ajuda muito na preparação dos sermões. E as introduções a cada livro também dessa Bíblia são introduções que trazem um foco muito interessante para o nosso contexto atual. Sempre trabalhando o tema A Igreja em Reforma. Então achei isso muito bacana. Ela tem aqui ao final, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem um sistema de notas temáticas também bem interessantes, tá? Trabalhando alguns temas, como por exemplo, olha só, adivinhação, adivinhador. Então ela tem aqui muito conteúdo ao final de Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui ao final do texto bíblico. Lembrando que as palavras de Jesus estão na cor vermelha nessa Bíblia, que vocês percebem que é texto corrido, texto NVI, que essa Bíblia tem. E deixa eu ir para o final do texto bíblico. A gente tem aqui o índice das notas temáticas, depois a gente tem as notas temáticas. Olha só, muito conteúdo no final. E as notas temáticas são essas notinhas aqui, tá? Tem a referência, igualzinho lá que a gente viu na Bíblia, palavra-chave, né? E aí te leva lá para o texto bíblico, para as notas temáticas, a referência junto ao texto bíblico. Gente, é um material muito bacana, é uma Bíblia que traz assim, um entendimento muito grande para você entender as Escrituras e levar as Escrituras de uma forma muito séria para que a igreja, que sempre está em reforma, né, possa se voltar às Escrituras. Então, é um material que eu particularmente sempre recomendo. Bíblia da Nova Reforma, editora Vida, em 7º lugar. Em 6º lugar eu coloquei a Bíblia de Estudo NVI. Tem muita gente aí que talvez não está concordando muito com as nossas colocações, mas eu explico por que eu escolhi a Bíblia de Estudo NVI na posição de número 7, né? A gente já mostrou palavra-chave de Genebra,
e a Nova Reforma. A Bíblia de Estudo NVI, ela vem nessa caixinha, uma caixinha muito bacana, mas não escolhi ela, coloquei ela em 7º lugar por causa da caixinha, não. Mas ela tem notas de estudo, um sistema de referências cruzadas, e a gente vai mostrar para vocês que é uma Bíblia que tem muitas referências cruzadas. Além da concordância bíblica, mapas coloridos, ela tem quadros e diagramas, e é uma Bíblia muito geral, tá? É uma Bíblia bem assim, recomendada para qualquer tipo de público, seja um novo convertido, seja alguém que já tem uma pegada teológica mais aprofundada, alguém que já é mais maduro. Ela tem o texto NVI, né, porque é a Bíblia de Estudo NVI. Gente, e aqui no começo a gente tem uma informação que eu acho muito interessante. Essa Bíblia, ela possui, deixa eu ver se eu acho aqui, no prefácio dela, tem mais de 100 mil referências cruzadas. Então é muito conteúdo, são mais de 20 mil notas de rodapé. Olha só, texto bíblico em 2 colunas. Deixa eu ver aqui se a posição está certinha. Deixa eu dar ela um pouquinho para o lado. Referências cruzadas no centro. Texto corrido na tradução NVI. E as notas de estudo abaixo. Ela tem um sistema nas notas de estudo. Deixa eu mostrar aqui no início para vocês. Que ela vai trabalhar alguns ícones. Olha só, ela trabalha em 3 ícones, né? Notas de aplicação pessoal, notas arqueológicas e também esboços aqui de personagens, tá? Então são ícones para estar te ajudando também nos estudos. Claro que nem todas as notas vão ter esses ícones, algumas são mais teológicas, algumas são mais gerais, mas é uma Bíblia que te explica bem o texto, te traz uma explicação daquilo que você precisa saber sobre o texto. Ao longo de toda a Bíblia você encontra mapas, encontra gráficos, alguns diagramas. É uma Bíblia que já está há muito tempo no mercado. Olha só 1 Coríntios, a quantidade de notas de estudo, né? Numa letra muito confortável. E uma Bíblia, teologicamente falando, ela vai explicar o texto, mas ela não vai entrar no mérito de trazer uma linha teológica definida. Por isso que ela pode ser usada por todos, seja novos convertidos, seja aqueles que seguem uma linha arminiana ou uma linha calvinista, tá bom? Então essa Bíblia aqui eu recomendo sim. Olha só, no final a gente tem alguns recursos, tabela de pesos e medidas, índice de assuntos. Então ela tem aqui concordância bíblica, ela tem um índice de notas, caso vocês queiram procurar, por exemplo, algum tema nas notas de estudo, por exemplo, Espírito Santo. Aí, aqui a gente tem a página e o capítulo junto com o versículo. Então, Bíblia de Estudo NVI vocês encontram em vários tipos de capas. É uma recomendação e também uma indicação que a gente dá. E a gente colocou ela na 7ª colocação. Em 6º lugar, outra Bíblia fantástica, Bíblia de Estudo NVT. É uma Bíblia que foi publicada pela editora Mundo Cristão. Eu tenho aqui na cor, uma cor vinho, né? Mas também vocês encontram ela na cor preta. Ela leva o texto NVT. É uma Bíblia muito grossa. E é uma Bíblia geral também, tá? É uma Bíblia muito parecida com a NVI, mas eu coloquei ela à frente da Bíblia de Estudo NVI porque ela tem muito conteúdo. Gente, é uma Bíblia com bastante estudos. As introduções a cada livro são fantásticas. A NVI também tem, né? A NVI de Estudo tem introduções a cada livro. Todas as Bíblias de Estudo possuem esse recurso, mas na Bíblia de Estudo NVT, ela traz muitos estudos. Então, por exemplo, aqui a gente tem Gênesis. Deixa eu ir em Gênesis capítulo 1, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela traz, olha só, estudo aqui já começando o texto bíblico. Ó. Antigo Testamento, ela tem uma introdução aos testamentos, com, olha só, 3 colunas de estudo. Depois ela tem a arqueologia do Antigo Testamento. Introdução ao Pentateuco, ela faz introduções aos blocos de livros. Em seguida, introdução ao livro, no caso Gênesis. Olha a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de introdução, trazendo cenário, contexto, gênero literário, autoria, data. E ela tem também, aqui junto ao texto bíblico, né, texto bíblico em 2 colunas, ela tem referências cruzadas nas colunas laterais, notas de estudo em 3 colunas, e ela, ao longo do texto, vocês encontram quadros explicativos
com relação a temas, ou também, olha só, ao longo das notas de estudo, vocês têm alguns diagramas, sexualidade humana, vocês encontram mapas, olha só. Praticamente todas as páginas vocês encontram estudos. Aqui também nós encontramos estudos de personagens, olha aqui, pecado original. Então isso tudo, olha só, Gênesis capítulo 5. Então uma Bíblia com muitos recursos. Olha só, aqui a introdução à primeira Crônicas, uma introdução muito completa. Ela tem introduções aos blocos de livros, aos testamentos. No final do Antigo Testamento, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela também traz, olha só, que a gente chegou em Malaquias, um estudo contextual histórico do período intertestamentário. Ela tem muito conteúdo, introdução ao Novo Testamento, introdução aos 4 evangelhos, olha só, 3 colunas para você ler, estudar, meditar. Então, gente, é muito conteúdo. No final nós temos aqui um índice de assuntos também para você ir lá nas notas de estudo e procurar. Tem aqui a página e a referência. E também nós temos referência, o dicionário, uma concordância bíblica além dos mapas. Então, por isso que eu coloquei a Bíblia de Estudo NVT. Ela tem muito conteúdo e ela está em 6º lugar. Em 5º lugar, eu coloquei a Bíblia de Estudo do Discípulo, uma publicação da editora Geográfica. Ela leva o texto Almeida revisada segundo os melhores textos. Vocês encontram ela na cor preta, na cor marrom e na cor cinza. Bom, é uma Bíblia que ela é doutrinária no sentido de trazer explicações com relação à doutrina, com relação à teologia, com relação ao próprio discipulado também. Por isso que ela chama Bíblia de Estudo do Discípulo, né? Então, olha só, aqui no início, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Ela tem aqui como utilizar a Bíblia de Estudo, né? E ela tem alguns recursos para te atualizar e te colocar por dentro dos recursos que ela tem. Olha só, ela tem aqui a lista das doutrinas que ela aborda, o esboço das doutrinas que ela aborda ao longo de toda a Bíblia, seja nas notas de estudo ou seja lá no final, a gente vai mostrar. Então, uma Bíblia que ela vai trabalhar a questão do discipulado, mas ela também trabalha a questão doutrinária. Então, olha só, ela tem introduções a cada livro, onde ela traz o ambiente teológico, o esboço teológico, conclusões teológicas, ensino contemporâneo, texto bíblico em 2 colunas, notas de rodapé abaixo, tá? Então, olha só, muitas notas de rodapé, uma Bíblia muito bacana. Ela segue uma linha, como a gente já explicou em outros vídeos, uma linha mais arminiana, e ela também é continuista, mas ela vai trabalhar de uma forma geral também, tá? Olha só, ao longo do texto bíblico vocês não encontram tantos recursos, é só isso mesmo, texto bíblico e as notas de rodapé que te explicam de uma forma doutrinária, teológica, tá? Então, uma Bíblia muito boa mesmo. No final, deixa eu ir aqui para Apocalipse, Judas, deixa eu ir aqui para Apocalipse, capítulo 22, perdão, que é o último capítulo da Bíblia, né? Apocalipse 22. Aí nós temos aqui recursos. Então tem um glossário de termos teológicos, né? Por exemplo, queda, o que foi a queda, o que é regeneração. Aí ela tem um diferencial muito bacana, um estudo e um resumo das doutrinas. Então, por exemplo, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina da criação, mal e sofrimento, milagres. É uma mini teologia sistemática, tá? É um manual teológico para você estudar. Inclusive, depois, nós temos também, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, a história das doutrinas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a história da doutrina de Deus. É uma teologia histórica, uma mini teologia histórica. E em seguida, nós temos também recursos para o discipulado. Então, por exemplo, aqui, ó, relacionando a doutrina à vida. Então, depois de estudarmos a parte teórica, vamos para a parte prática. Aplicar a doutrina na sua vida. E tem
um estudo aqui com relação ao discipulado. Gente, é muito conteúdo ao final, muitos recursos. Isso é um pouquinho daquilo que ela vai trabalhar aqui, tá? Depois a gente tem aqui alguns diagramas muito legais numa página de papel revista. Esta é a Bíblia de Estudo do Discípulo e por isso eu coloquei ela na posição de número 5. Em quarto lugar, eu coloquei a Bíblia de Estudo da Reforma, uma publicação da SBB. Gente, é uma Bíblia muito top. Ela vem nessa caixinha, tava até de cabeça para baixo, né? Foi premeditado, né? Porque eu guardei errado mesmo. Ela existe na cor preta e na cor vermelha, na cor vinho, né? Ela leva o texto Almeida Revista Atualizada, tá até amassadinho aqui. É uma Bíblia que eu já usei muito. Bom, isso aqui não, isso aqui é outra coisa, não faz parte da Bíblia não. Qual é o diferencial dessa Bíblia? Gente, apesar do nome ser Bíblia de Estudo da Reforma, ela tem um viés luterano nas notas de estudo, nas explicações. Mas ela explica de uma forma muito clara. Ela comenta, não é verso por verso, mas boa parte dos versículos tem um comentário. Então a gente tem introduções a cada livro, como vocês já sabem, a gente já fez o review, já mostramos. Texto bíblico em 2 colunas, abaixo referências cruzadas e as notas de estudo abaixo. São notas de estudo que explicam, que te ajudam a aplicar o texto, que te expõem o texto. Se for necessário também, eles fazem um pouquinho de exegese. Então uma Bíblia muito top mesmo, tá? É uma das Bíblias que eu mais gosto. Ela tem índice lateral, como eu disse para vocês, leva o texto Almeida Revista e Atualizada. E as notas de estudo, elas são claras. Elas são notas que te explicam o texto. São notas que te ajudam a entender o texto. E vocês encontram também ao longo do texto bíblico vários quadros, vários estudos, sabe? Olha só, aqui a gente tem ao final também do Antigo Testamento, nós temos um estudo muito interessante, Ansiando por um Reino. E o interessante é que temos um prefácio de Lutero aos Apócrifos. Nas introduções, vocês encontram também um pouquinho daquilo que Lutero compreendia a respeito dos livros. Então, olha só, aqui eu estou voltando aqui só para mostrar para vocês que no Antigo Testamento também a gente tem muitas notas de rodapé. Então, aqui nós encontramos a introdução. Vamos lá para o Novo Testamento. Então, olha só, você está lendo, por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir aqui, Lucas capítulo 22. Então, você encontra vários quadros te explicando temas bíblicos. Então, aqui a gente tem, olha só, a ceia, a gente tem aqui o novo sábado, é muito conteúdo. Então, por isso que eu coloquei a Bíblia de Estudo da Reforma como a quarta melhor Bíblia de estudo, né? Já que a Bíblia do Discípulo é a quinta. Então, aqui nós chegamos no final, né? No final a gente não tem tanto recurso. Mas é uma Bíblia muito clara nas suas explicações nas notas de rodapé. Em terceiro lugar, já não está nem cabendo aqui mais, eu coloquei a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Ela segue em terceiro lugar. É uma publicação da CPAD. Ela é um 4 em 1. Cronológica, arqueológica, de aplicação pessoal e totalmente ilustrada. Ela veio nessa caixinha, foi uma das primeiras Bíblias que eu comprei assim que lançou. E é uma das Bíblias que eu mais utilizei até hoje. Eu acho que foi ela e a Bíblia Shed. Foram as duas que eu mais utilizei. Bom, é uma Bíblia toda ilustrada, muito bem, o acabamento muito bem feito, né? Uma publicação da CPAD, leva o texto Almeida Revista Corrigida. E ela divide o texto bíblico em ordem cronológica, mas eles colocaram aí em 10 temas que eu vou mostrar para vocês. Todo o texto bíblico está em ordem cronológica e dividido em 10 temas, né? Olha só, ela tem muitos estudos no início, falando um pouquinho a respeito da visão cronológica. Então ela é dividida. Começos, a família escolhida de Deus, nascimento de Israel. Então aqui a gente tem os livros, né? Começos, Gênesis, a família escolhida de Deus, Jó, junto, né? A gente tem aqui o nascimento de Israel, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A posse da terra, Josué, Juízes, Ruth, aqui 1 Samuel também, monarquia unida, nação fragmentada, exílio, retorno e diáspora,
Jesus Cristo, já no Novo Testamento, a igreja. Então ela é dividida aí em 10 temas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na parte de cima a gente tem como o texto bíblico é colocado. Na parte de cima você tem aqui os temas, né, que ela foi dividida, e sempre numa parte com a cor diferente para você se localizar qual o tema que ela está trabalhando. Então todo o texto bíblico está em ordem cronológica. Todo o conteúdo da Bíblia Aplicação Pessoal, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, está nessa Bíblia, mas essa Bíblia possui ainda mais recursos. Então olha só, ao longo do texto bíblico vocês encontram estudos, gravuras, notas de aplicação pessoal, mas que também te explicam o texto para você entender aquela Bíblia para você estudar em casa, já que o texto bíblico não está em ordem canônica, está em ordem cronológica. Gente, é muito conteúdo, olha só, um manuscrito muito antigo do Evangelho de Mateus, grandes expectativas, ela possui quadros explicativos ao longo do texto bíblico. As introduções a cada, vamos dizer assim, parte, né, dessa Bíblia são muito boas, são bem explicativas. Ao final nós temos muitos recursos, aqui acabou o texto bíblico, Apocalipse, olha a quantidade de recursos. Tem uma ferramenta para o obreiro cristão, tem uma introdução, um estudo livro por livro, tem concordância bíblica também, um índice principal, né, que vai trabalhar te dando aqui o índice dos recursos da Bíblia. Temos os índices das notas, concordância bíblica e ainda temos mapas ao final. É uma Bíblia muito top mesmo, tá bom? Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal, Almeida Revista e Corrigida, CPAD. Vocês encontram ela também na capa dura, tá bom? Mas essa Bíblia aqui, na minha opinião, é a terceira melhor Bíblia de Estudo. A segunda melhor Bíblia de Estudo que nós temos é a Bíblia King James Fiel 1611 Estudos Roma, uma publicação da BV Books. Eu tenho aqui a primeira edição, vamos tirar da caixinha. Essa caixinha aqui, ela é muito top. Eu comprei assim que lançou. Então olha só, uma Bíblia maravilhosa, com muitos recursos, 300 estudos de palavras hebraicas e gregas, mais de 100 fotografias, 60 linhas do tempo, 60 mapas, 24 ensaios sobre temas teológicos. Por que eu coloquei essa Bíblia como a segunda melhor Bíblia de estudo? Por conta da forma como ela aborda o texto bíblico. Então olha só, a gente tem aqui texto King James Fiel 1611, duas colunas, na coluna central referências cruzadas e abaixo as notas de estudo. As notas de estudo dessa Bíblia são muito bacanas. Ela tem estudos das palavras no original junto às notas de estudo. As introduções a cada livro, gente, são introduções muito assertivas, uma Bíblia toda ilustrada, material de primeira qualidade. As notas de estudo são teológicas também, ela tem uma teologia, ela consegue explicar as passagens bíblicas sem entrar muito em linhas teológicas, explicando de uma forma geral, né? Gente, as ilustrações, olha só, em cada introdução aos livros, o material dessa Bíblia é um material de primeira qualidade, foi muito bem produzida. Então, olha só, a gente chega aqui no livro de Lamentações, ela tem estudos ao longo do texto, as palavras de Jesus também estão em vermelho, base bíblica para missões, olha só, introdução aqui a Marcos, mapas coloridos ao longo do texto, explicações muito profundas, muito assertivas, quantidade de referências cruzadas. A diagramação do texto é muito boa para a leitura, colocou os versos, o número dos versículos numa cor diferente, número do capítulo. Gente, a fonte da letra é muito confortável. É uma Bíblia muito boa mesmo. A editora CPAD lançou também a Bíblia de Estudo Roma, né, que tem as notas praticamente iguais a essa Bíblia, porém o texto é Almeida Revista e Corrigida, ela tem uma concordância no final. Porém a Bíblia da BV Books, em James Fiel 1611, ela é mais barata, tá? Então por isso que eu sempre recomendo a Bíblia King James Fiel 1611, só mapas coloridos. Gente, é uma Bíblia muito fantástica, imagens aqui toda ilustrada, toda colorida, né? As folhas bem ilustradas, bem coloridas, estudos, sabe? As fotos sempre tem uma explicação abaixo, então é uma Bíblia muito completa também. Então
coloquei a Bíblia King James Fiel 1611 na posição de número 2. E em primeiro lugar, Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida atualizada, uma publicação da SBB. A SBB lançou agora a versão NAA de estudo com capa de couro. Eu tenho a versão antiga ainda, né? Uma capa, uma imitação de couro, vamos dizer assim. Olha a grossura dessa Bíblia, são mais de 2.600 páginas. E por que eu coloquei ela em primeiríssimo lugar? Porque ela tem muito, mas muito conteúdo mesmo. Ela e a King James Fiel são bem próximas, mas a NAA ela tem ainda mais recursos. Uma letra muito confortável na versão NAA. Gente, só no início, deixa eu mostrar aqui para vocês, só no início a gente tem uma quantidade enorme de recursos. Uma introdução à Bíblia, né? Deixa eu passar aqui, uma visão geral da Bíblia. Olha só, a teologia do Antigo Testamento, ela faz isso no Novo Testamento também. Então, um estudo sobre a teologia do Antigo Testamento, a data do Êxodo, introdução a blocos de livros, ela também traz, como o Pentateuco, introdução a cada livro. Olha a quantidade de conteúdo, o esboço, e aí entramos no texto bíblico. Ao longo do texto bíblico, vocês encontram texto bíblico em 2 colunas, notas de rodapé com estudos ao final. É uma Bíblia com uma teologia também muito forte, muito bacana. Não é aquela Bíblia também que vai ser tendenciosa a uma linha teológica, mas ela vai apresentar de uma forma muito clara, sem fazer aquelas... sem ser uma Bíblia com bandeira, né? Olha só, um estudo aqui no período intertestamentário. Tem muito conteúdo. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Teologia do Novo Testamento, né, antes do Novo Testamento, a data da crucificação de Jesus, olha a quantidade de estudos. Tá? Introdução aqui aos Evangelhos e Atos, introdução a Mateus, e aí a diagramação do texto, né, das páginas com texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas abaixo, aliás, na coluna central, e abaixo notas de rodapé, trazendo os estudos, tá bom? Então essa aqui é a primeiríssima da nossa lista. No final ainda a gente tem um tantão de estudo. Então deixa eu ir aqui para Apocalipse capítulo 21, 22. Olha só a quantidade de estudos. Ainda a gente tem aqui uma concordância bíblica, mas a gente tem o plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral, uma mini teologia sistemática também, tá? Olha só, com quadros, explicações, lendo a Bíblia teologicamente, o cânone das Escrituras, a confiabilidade das Escrituras, a arqueologia, a Bíblia. Gente, a história da salvação do Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo, e até chegar ao Novo Testamento e a concordância bíblica no final. Gostaram ou querem mais? Bíblia de Estudo NAA é a primeiríssima da nossa lista. Então, aqui estão as 10 melhores Bíblias de estudo, talvez outras Bíblias também entrariam, né? Muita gente sentiu falta, por exemplo, da Thompson, muita gente sentiu falta da Bíblia Herança Reformada, que é muito boa também. A Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia muito top, muito bacana. Mas essas são as 10 que a gente elegeu aqui no ano de 2021. Então que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim.